Você acha a programação difícil, tem dificuldade para aprender, aparecem muitos erros, bugs, as coisas não funcionam como você imaginou que seria e muitas pessoas falam que é fácil e você não consegue. Nesse vídeo eu vou te mostrar que realmente não é fácil e que você precisa se dedicar para aprender. As outras pessoas também têm dificuldade, elas só não falam. Tem dificuldade? Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai bater um papo sobre esse assunto e para clarear um pouco mais a sua mente sobre o mundo da tecnologia. Bom, eu criei uma listinha aqui das coisas que a gente vai conversar. A primeira coisa que você precisa ter para começar a programar você precisa ter uma motivação, algo que faça você querer a trabalhar com isso, porque você vai encontrar muitos desafios no decorrer da sua carreira, até mesmo como um iniciante, quando você estiver mais avançado aí. Então, se você não tiver uma motivação, algo que faça você querer programar, fica difícil. Se você já gosta disso, então é mais fácil. Mas se o seu motivo for dinheiro, que é natural, muitas pessoas trabalham com profissões que não gostam, mas o valor que você recebe financeiramente compensa o estresse ou qualquer outra coisa que você vai ter. Se esse for o seu caso, você precisa ter uma motivação, mesmo que seja o dinheiro ou um status, enfim, se falar que é programador, talvez seja muito bom, enfim. Você precisa ter uma motivação, porque se você não tem essa motivação, fica muito mais fácil de você querer desistir e largar tudo para trás. E tudo no começo é mais difícil. Então, aquelas pessoas que dizem que é fácil, ela não conta o que ela passou para trás, as dificuldades que ela teve, que não foi fácil ela passar por vários desafios, mas ela só fala que foi bom e que não teve dificuldade ou que foi muito simples. Hoje tá cheio de gurus aí na internet falando que você aprende a programar em 6 meses. Teve um vídeo aí na internet que falou que aprende a programar em 2 horas vendo vídeo no YouTube. E você, quando vê aquele vídeo, você se sente um fracassado, já que você está estudando um bom tempo e não sabe programar tão rápido assim como eles falam, né? Aí, um outro desafio que você vai ter, que eu coloquei aqui, você precisa escolher uma linguagem de programação. E hoje temos várias linguagens de programação aí no mercado. Eu posso citar algumas como Python, Ruby, Java, JavaScript. Aí você vai para a parte de front-end também, que você precisa aprender HTML, CSS. O próprio JavaScript também você utiliza tanto para front como para back-end. Então você precisa aprender uma linguagem de programação. Na verdade, você precisa escolher. E no começo é bem complicado, porque qual que eu devo escolher? Qual é a correta? Muitos vão pela vertente de qual que dá mais dinheiro. Na minha opinião, eu acho que não tem uma linguagem de programação que dá mais dinheiro, porque você pode ser um desenvolvedor Python e ganhar menos do que um desenvolvedor Java, ou um desenvolvedor Java ganhar mais com um desenvolvedor Python. Então, eu acho que esse negócio de linguagem não tem muito de quem ganha mais ou quem ganha menos. Tudo tem a ver com o projeto que você está trabalhando. Algumas linguagens de programação performam melhor em determinados ambientes e algumas pessoas preferem trabalhar com uma determinada linguagem. Não que uma vai ser melhor que a outra. Existem linguagens específicas para projetos que se adequam melhor, mas não existe uma melhor. A melhor é aquela que você aprende, domina e te paga bem. Então, é melhor ser um desenvolvedor sênior Python do que um desenvolvedor júnior Java. Ou ao contrário, o que importa é se aquela linguagem te faz feliz, se você está contente com ela. Então, não existe uma linguagem melhor. Então, esse é um dos desafios que logo no início você precisa escolher qual linguagem que você quer. E aí você precisa estudar para ver qual a linguagem que se adequa melhor a você, qual o projeto, enfim. Aí entra naquele primeiro item que eu mencionei, que é a motivação. Qual seria a motivação que você tem? É dinheiro? É um projeto? É alguma específica? Então você precisa saber qual é a sua motivação. Depois de você encontrar a motivação, escolher uma linguagem de programação, eu estou lendo aqui uma colinha, por isso que eu estou olhando para cá. Aí você precisa aprender a lógica de programação. Você precisa aprender essa lógica de programação para você poder trabalhar com ela. Então, hoje existem muitos frameworks que te ajudam a desenvolver qualquer projeto. Mas se você não entende a linguagem de programação, você pode seguir um passo a passo ali e desenvolver alguma coisa, só que você vai chegar em algum determinado momento que você vai precisar entender o que está sendo feito para até melhorar, ver uma maneira melhor de fazer. Mesmo que hoje temos as IA que nos ajudam, trabalhar com IA é uma coisa assim um pouco complexa que você precisa entender, porque se você não contextualiza a IA,
fica difícil dela entender. Realmente, ela escreve código muito rápido, ela tem uma lógica muito boa, só que o problema dela é o contexto. Então, o tempo que você passa dando contexto para ela, você pode desenvolver algo. Agora, se você já tem na palma da mão o que você vai fazer, como fazer, a IA é um ótimo aliado. Agora, se ela não for, você vai precisar ter que ficar ensinando para ela o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Fora as respostas que ela te dá, que não tem nada a ver. Você perde muito mais tempo tentando explicar para ela o que ela tem que fazer, do que se você fosse ler a documentação ou procurar alguma informação na internet. Então, a linguagem de programação, ela é importante e a lógica muito mais. Então, você precisa entender de lógica de programação. Outra coisa que eu coloquei aqui, você precisa dominar a estrutura de dados, o que é uma fila, pilha, como que funciona um laço. Isso é importante porque no seu sistema você vai precisar fazer coisas muito repetitivas. E quando você entende da estrutura, para que serve uma pilha, uma fila, tem lista também, que em algumas linguagens é usado como vetor. Então você, quando entende isso, você consegue utilizar no lugar correto. Você não vai usar elas indevidamente, como diz, né? Para tudo que é prego, tudo vira martelo. Então não, você precisa entender onde usar e como usar. Então saber disso é muito importante. E um outro problema que a gente acaba tendo aqui é que você sempre vai ter que continuar estudando. Embora você seja uma pessoa mais avançada na área de tecnologia, você sempre vai precisar estudar, não tem jeito. Frameworks vão ser lançados, linguagens novas vão ser lançadas. Hoje em dia se fala muito sobre aquele no-code, low-code, que você, mesmo que você trabalhe com hard code ali, que é codando, é interessante você entender o que é, para que serve. Quem sabe você possa criar algum sistema utilizando aquilo. Então vai lançando coisas novas e você precisa sempre estar antenado. E não é sobre você ficar para trás, não é sobre isso. É sobre você não conseguir emprego. Você não vai conseguir mais trabalhar porque você vai trabalhar com tecnologias que são defasadas. E a qualidade do seu código vai cair porque você não vai estar utilizando ferramentas atualizadas que performam melhor. E se você ainda está meio perdido, que não sabe por onde estudar, por onde começar, no link da descrição eu vou deixar meu e-book, que ele vai estar falando sobre o que você precisa estudar, o que você não precisa, vai dar um overview para você ter uma direção e vai te direcionar. O link está aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá. Outra coisa que mesmo você sendo um programador, você vai precisar saber é sobre banco de dados. Eu não sei se front-end precisa tanto, mas se você for trabalhar com back-end, você precisa entender um pouco de banco de dados, o que é um insert, o que é uma busca, o que é um select, alguma coisa do tipo. Então é importante você saber um pouco sobre banco de dados, para você não ser um completo noob e não entender nada do que estão falando, ou alguma coisa desse tipo. Então, aprender isso é difícil, não é fácil. Você não vai aprender em 2 horas vendo vídeo no YouTube. Você vai saber uma coisa ou outra, mas para se aprofundar um pouco mais, você vai precisar estudar e entender um pouco sobre banco de dados, mesmo que você não seja um DBA. Seria um gerenciador de bancos, uma pessoa que trabalha com banco de dados. Depois que você aprendeu tudo isso, que é a parte menos difícil, né, por assim dizer, você vai, deixa eu colocar aqui, você vai ter que se preparar para as entrevistas. E aí, se você não é muito bom em comunicação, em conversa, como que você vai se preparar para essa entrevista? Então você precisa se preparar, precisa estar antenado nas entrevistas, o que elas pedem, o que elas não pedem. Tem que se preparar para a vaga específica que você está preparando. Um hackzinho é você ter um currículo que ele seja direcionado para aquela vaga. Então é bom você ter templates de currículo. Lá no e-book que eu disponibilizei aqui também, eu tenho 2 exemplos de currículo que você pode utilizar também, só colocando do jeito que você quer. Então é importante você ter um currículo bem atualizado para você se preparar para a entrevista. E, poxa, é difícil. Tem muitos programadores júniors que está aí no mercado depois do boom da pandemia. Então a concorrência acaba aumentando. Então se preparar para essa entrevista vai ser um baita diferencial para você. E não é fácil, realmente é difícil. E aí passar na entrevista, né, que é conquistar um emprego. Conquistar um emprego ele é difícil porque você vai concorrer com outros programadores júniors, que é onde tem mais programadores e onde a concorrência é maior. Desenvolvedores plenos e sênior, a concorrência é menor. E muito pelo contrário, a concorrência é das empresas pelos programadores.
e não ao contrário. Para quem é o programador, é muito melhor a empresa ir atrás de você do que você ir atrás da empresa, que é o cenário de quem é desenvolvedor sênior. Por outro lado, para quem é desenvolvedor júnior, não tem essa facilidade, né? Porque tem muito programador júnior aí disputando a mesma vaga que você. É só você dar uma scrollada lá no LinkedIn, você vai ver que quando uma vaga ela é criada, tem mais de 30, 40 candidaturas e você está lá na posição 37ª. Como que você vai se diferenciar dos outros, né? Então, é difícil você passar nas entrevistas, ainda mais sendo júnior. Então, não é fácil a área de programação. Para você ter ciência de que tudo bem, você não conseguiu um emprego de primeira e você está na luta para conseguir entrar na área. Não é fácil. Estou aqui para te falar que realmente não é fácil, mas é possível. Depois que você conquista o seu trabalho, tudo, tem aquela síndrome do impostor, que é quando você tá lá e você acha que você não é digno de estar naquele local. Que tudo que você sabe é balela e que em determinado momento alguém vai falar para você que você tá ali por acaso, que vão descobrir que você é uma farsa, que você pesquisa no Google para poder resolver seus problemas. É um segredo aqui que todos pesquisam, viu? Até o sênior. E hoje, na verdade, nem pesquisa mais. Hoje você pergunta para IA. Isso não te faz um péssimo programador, porque não adianta nada você ter várias informações, mas você não sabe, na verdade não é informação. Você ter vários dados, mas não saber utilizá-los. Então não adianta nada. Tanto que hoje tem muitas informações na internet, mas se você não sabe condensá-las e organizá-las de forma que seja algo importante, não adianta nada. Os cursos hoje são assim. Você pode fazer toda uma faculdade pelo YouTube, mas aonde você vai encontrar esse conteúdo organizado? Então é aí que se diferencia um curso dos vídeos no YouTube, que seria a organização, a curacidade, eu não lembro se é esse o nome, né, das informações que está ali. Então, você lidar com essa síndrome do impostor é difícil, exige muito preparação na cabeça ali, você, de repente, passar com um psicólogo, você tem que se preparar para isso, porque até programadores mais sêniores tem isso, você passa ali por duas fases. A fase que você se sente um impostor e a fase onde você se sente o top, porque você resolveu aquele problema, aquele bug que muitas vezes você não colocou em produção. E depois você tem que lidar com a sensação de atraso. Por quê? Que entra naquela parte que eu falei sobre você estar sempre estudando. Então, quando você não estuda, você sente que está atrasado, porque você vê pessoas até mais jovens que você estudando, se desenvolvendo, e você não está se desenvolvendo, não está estudando. Então, você sente aquela sensação de atraso. E quando você está no início, é pior ainda, porque você não sabe nada. Então, você tem que aprender back-end, precisa aprender banco de dados, precisa aprender... Aí já entra o outro leque, né? Que banco de dados que eu vou estudar, se é Postgre, se é MySQL, se é Cassandra, se é MongoDB. Então, existe esse problema de você se sentir que essa parte está sempre atrasado. Então, o jeito de resolver isso é estar sempre estudando. Então, sempre você vai estudando e vai se atualizando. E aí já num outro mais nível, é que você tem que planejar a sua carreira. Mesmo que você não queira ser empreendedor, criar o seu SaaS, sua empresa, você precisa planejar a sua carreira. Seria quanto tempo você deve ficar na empresa, quando é o momento de sair, quando é o momento de escalar novos ambientes, quando você está estagnado, quando você não está, saber da jogada, saber no momento certo de sair. Isso é difícil, não é fácil. Então, esses são alguns dos problemas que você vai enfrentar quando você estiver almejando trabalhar na área de TI. Tem que se planejar, tem que se preparar. No caso, eu vou deixar outros vídeos que podem te interessar para você estar ajudando. E lá eu falo mais sobre outras coisas que está na área de TI. Se você está gostando desse vídeo, deixa o like, curte, compartilha com outros colegas aí que você tenha na área de TI. Se você está perdido na área, meu book está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.